A paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, estamos aqui de volta, dando continuidade à gravação dos nossos vídeos. Os irmãos, como eu falei, tivemos algum probleminha para gravarmos esses dias, mas estamos aqui no propósito de estar continuando a nossa jornada, adorando o nome do Senhor, aquele que é digno de toda exaltação. Nós o honramos e o adoramos, e através da sua palavra nós recebemos o seu alimento, o seu sustento para as nossas vidas. Crescemos em conhecimento e graça e sabedoria do nosso Deus, porque só dele, meus irmãos, só dele vem essa fonte inesgotável que é a sua palavra, para podermos ter vida e vida com abundância. Então hoje vamos estar lendo o capítulo 32, iniciando um novo mês, o mês de fevereiro. Nós estaremos lendo então o capítulo 32 de Gênesis e dando continuidade à nossa leitura aqui no canal de apenas um capítulo ao dia e seguindo a nossa agenda anual, descrita logo aqui abaixo do vídeo. Estamos nos capítulos 15, 16 e 17. Vamos então a prosseguir, hoje lendo o capítulo 32 do livro de Gênesis. Então, com a sua Bíblia na mão, no momento reservado do seu dia, vamos estar pegando a palavra do Senhor, este livro abençoado, santo, essas letras dignas de toda aceitação, que é a palavra do Senhor. Amém? Vamos então, capítulo 32 de Gênesis. Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele, a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste. Esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos,
colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e toda minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém, meus irmãos. Aqui encerramos mais um capítulo da leitura de hoje, o capítulo 32 de Gênesis. Nós temos visto aqui que no capítulo 31, Jacó enfrentou o seu sogro Labão, mas o Senhor mesmo repreendeu a Labão, né, o impedindo de fazer algum mal a Jacó, e foi advertido: cuidado que não faças nada a Jacó. E o Senhor abençoou, eles fizeram um tratado de paz entre eles, e o Senhor assim o guardou e o estava levando em paz à casa de seus pais, à terra de seus pais, aquele lugar prometido pelo Senhor, a descendência de Abraão. Vamos então agora ver aqui, irmãos, que Jacó está diante de mais um desafio. O desafio de encontrar o seu irmão Esaú. O seu irmão Esaú continuou nas terras de Canaã, mas o seu irmão não seria aquele escolhido para estar dando a continuidade à descendência, e sim Jacó.
E nós sabemos que foi fugido da presença do seu irmão que o intentava matar, que Jacó foi para as terras de Padã Arã, para a casa de Betuel, o seu avô, e lá foi abençoado por Deus. O Senhor lhe deu famílias, lhe deu filhos, lhe deu rebanhos, porque o Senhor o guardou, o Senhor estava com ele, e o Senhor também lhe transferiu as mesmas bênçãos de Abraão, de Isaac, agora estavam sobre ele. E agora ele volta para mais um desafio, encontrar o seu irmão. E ele foi para estar avisando, enviou os seus funcionários quando falaram a ele que já Esaú também vinha e vinha com 400 homens. O temor e a angústia do passado, aquilo que aconteceu no passado, o assombrou. O assombrou, certamente ele vai querer me matar, certamente ele tem planos contra a minha vida. Aquele acontecimento de 20 anos atrás perseguiu a consciência de Jacó, mas ele orou ao Senhor. Aleluia! Oh, meus irmãos, que atitude! Ele orou ao Senhor, ele se prostrou diante do Senhor. E usando as palavras do Senhor, ele disse, assim como o Senhor disse que estaria comigo, o Senhor disse para eu voltar e ele estava obedecendo ao Senhor. E o Senhor disse que estaria com ele. E agora, diante dessa situação, mais um problema, e este era o grande problema da sua vida que precisava ser solucionado. Mas, meus irmãos, quando estamos em obediência ao Senhor, quando estamos dentro da vontade do Senhor, por mais temor que a nossa carne humana, nosso lado humano tenha, vamos lembrar, olhar para cima e clamar ao nosso Deus, porque Ele tem a solução e tem a saída para tudo. Era necessário enfrentar aquela situação. E o Jacó estava tão angustiado, tão aflito com essa oração, que ele pediu: Senhor, livra-me, rogo-te, livra-me do meu irmão e mostre que o Senhor está comigo. O Senhor estava com ele, o Senhor já tinha mostrado que tinha anjos com ele, tanto que ele chamou o exército de Deus, estava com ele. O Senhor estava garantindo aquela comitiva para ele chegar em paz à terra dos seus pais, à terra de Canaã. Mas foi necessário uma atitude, foi necessário um encontro de Jacó com Deus. Aqui o anjo do Senhor aparece a ele no acampamento, no vale de Jaboque, perto do ribeirão, e ele luta com Deus, o anjo do Senhor, aquela teofania, que é a manifestação de Deus em forma humana, em aspectos humanos, e ele luta com Deus e Deus permite que ele prevaleça. Deus permite que ele prevaleça. E Jacó pedia: não vou te deixar enquanto não abençoares. E o Senhor o abençoou. E perguntou o seu nome: qual é o seu nome? Ele disse Jacó, mas o Senhor ali, a partir daquele encontro, muda o nome de Jacó. Jacó, que tinha um nome que o significado era trapaceiro, enganador, agora passa a ser Israel, príncipe que lutou com Deus. Assim, meus irmãos, é a nossa vida. Quando nos encontramos com Deus, tudo muda. Deus muda o quadro. Agora a realidade é outra. Agora ele era um príncipe que tinha prevalecido, ele tinha lutado com Deus e prevaleceu. Não que Deus não era poderoso, mas o Senhor ali lhe permitiu. Mas o Senhor também lhe tocou na coxa, porque é impossível que alguém que tenha um encontro com Deus permaneça do mesmo jeito. Aleluia, glória a Deus. Uma vez que você se encontrar com o Senhor, Ele quer mudar você, Ele vai mudar você, porque o Senhor tem nova vida para aqueles que se encontram com Ele, para aqueles
que se entregam e se submetem à sua vontade e recebem a sua bênção. É impossível permanecer igual. Receba a salvação de Deus. E assim foi o que aconteceu com Jacó, que agora não seria mais Jacó, seria Israel. E assim aquele varão subiu da presença dele, aqui uma manifestação do próprio Deus diante dele. Nós temos também, irmãos, aqui, para maior compreensão nossa, umas notas na Bíblia que eu gosto muito, se vocês puderem adquirir, ó, a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, nós temos uma nota que fala aqui desta luta de Jacó com este varão. Então, vamos estar lendo. O varão que lutou com Jacó era provavelmente o anjo do Senhor, o qual frequentemente identificado como o próprio Deus. Enquanto Jacó lutava desesperadamente com Deus para obter a bênção prometida, Deus o deixou prevalecer, porém feriu a coxa de Jacó, como lembrança de que este não devia doravante andar na sua própria força, mas confiar inteiramente em Deus e andar na dependência dele. Aleluia, glórias a Deus. E também temos em relação ao novo nome de Israel. Agora ele não mais se chamaria Jacó, e sim Israel. A nota aqui dessa Bíblia diz que o nome de Jacó, que dava a entender um defraudador astucioso, agora foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Os seguidores de Cristo às vezes são chamados o Israel de Deus, isto é, aqueles que lutam com Deus. Deus não quer que seu povo seja inerte, mas que o busque com zelo, a fim de receber suas bênçãos e sua graça. E ali Deus o abençoou. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus por este momento de meditação e leitura da palavra de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor aos nossos corações, fale aquilo que necessitamos ouvir e que possamos a cada dia crescer em conhecimento e graça do Senhor. Este é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração. E quando você se enche da palavra de Deus, a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. E isto é maravilhoso, irmãos. Quando você abre a sua boca e fala da palavra do Senhor, fala das bênçãos do Senhor, fala dos acontecimentos da palavra do Senhor, porque aqui tudo que foi escrito para nosso ensino. Então, assim como o Senhor foi na vida de Jacó, o Senhor é na nossa vida, aleluia, porque Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, não há nele sombra alguma de variação. Não, agora Ele já está mais um pouquinho para cá, como a sombra, né? Dependendo da direção do sol, a sombra pode estar para lá, pode estar para cá, varia, mas isso quer dizer que no Senhor não há sombra de variação. Ele permanece, Ele é rocha firme, Ele é inabalável. Aleluia, glórias a Deus. Deposite a sua confiança no Senhor e siga na sua presença e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo para a glória do nome desse grande, eterno, maravilhoso Deus. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor para todos. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele e vamos prosseguindo na nossa jornada em nome de Jesus. A paz do Senhor.